Vamos, neste vídeo, estudar os sistemas de cultura. Portanto, quando falamos em sistemas de cultura, é a forma como nós cultivamos a terra. Para classificar os sistemas de cultura, nós podemos utilizar 3 critérios: a variedade de culturas, a necessidade de água e o aproveitamento do solo. Quanto à variedade de culturas, temos 2 exemplos representativos nestas 2 imagens. Na imagem da esquerda, verificamos que temos um campo em Tomar que tem cultivado apenas morangueiros. Na imagem da direita, vemos um campo agrícola no Minho, onde temos alfaces, couves, feijão, cebolas, portanto, mais do que uma cultura. Então, quanto à variedade de culturas, nós falamos que existem 2 tipos, 2 sistemas de cultura: monocultura e policultura. A monocultura é quando existe apenas uma cultura plantada na mesma parcela de terra, que é o que está representado na imagem do lado esquerdo. Policultura, poli vem de várias culturas. É quando nós temos o cultivo de várias culturas plantadas na mesma parcela de terra, que é o que observamos na imagem da direita, um campo onde temos várias culturas. Outro critério utilizado para classificar de cultura é quanto à necessidade de água. Temos aqui 2 imagens que nos ilustram os 2 sistemas de cultura quanto à necessidade de água. Vemos o campo da esquerda, onde temos a rega, a irrigação num campo de tabaco. Na imagem da direita vemos um campo onde temos o cultivo de trigo, onde não vemos o recurso à rega. Então, nós temos, quanto à necessidade de água, nós temos 2 tipos de culturas: as culturas de regadio e as culturas de sequeiro. Culturas de regadio são aquelas em que as culturas precisam de ser regadas, como observamos no campo do lado esquerdo. O tabaco, uma planta que necessita de rega. As culturas de sequeiro são aquelas culturas que se desenvolvem apenas com a água das chuvas, como observamos na imagem do lado direito. O trigo é um exemplo de uma cultura que não necessita de ser regada. Critério para classificar os sistemas de cultura, que é quanto ao aproveitamento do solo. E relativamente ao aproveitamento do solo, os sistemas de cultura dividem-se em 2 tipos: o regime extensivo e o regime intensivo. O regime extensivo é aquela situação que observamos na figura do lado esquerdo, que é o regime extensivo é quando o solo é cultivado apenas e está ocupado apenas durante uma parte do ano. Temos aquele exemplo do Alentejo, em que temos o cultivo de feno apenas durante uma parte do ano. O regime intensivo é quando o solo está permanentemente ocupado durante todo o ano. Temos um exemplo muito concreto: são aquelas hortas que nós temos em nossa casa, em que durante todo o ano nós temos sempre o cultivo de alguma planta. Temos, numa altura do ano, até temos feijão, alface, pimentos, pepinos, e depois verificamos noutra altura do ano em que temos couves, temos nabiças, portanto, temos o campo sempre ocupado, está permanentemente ocupado. Então, é o regime intensivo. Os sistemas de cultura e, nomeadamente, com o regime extensivo, nós temos 2 técnicas que se utilizam
com o objetivo de descansar o solo, de o solo descansar para assim se obter uma maior produtividade agrícola. Temos então uma técnica que é a rotação de culturas, como a palavra diz, rotação, rodar. O que é que nós verificamos na rotação de culturas? Um campo agrícola dividido em 4 partes, em 4 parcelas, em que em cada parcela é cultivada uma determinada cultura agrícola. Então, no primeiro ano vemos milho, trigo, cevada, fava. No segundo ano, as culturas vão rodar no sentido do ponteiro dos relógios. Então, onde tínhamos a fava, vamos passar a ter a cevada, o milho vai passar para a parcela seguinte e vamos passar a ter a fava onde tínhamos o milho, o trigo passa para a parcela seguinte onde tínhamos o trigo, temos o milho e assim sucessivamente. Portanto, a rotação de culturas. Podemos ter uma situação que é associar a rotação de culturas ao pousio, ou seja, que é o que está representado na imagem do lado direito. O campo agrícola dividido em 3 parcelas, mas numa das parcelas não temos nenhuma cultura. O terreno fica em descanso, fica em pousio e há o sistema de rotação associado. Portanto, no primeiro ano temos aveia, trigo, pousio. No segundo ano, onde tínhamos a aveia, passamos a ter o pousio. Onde tínhamos o trigo, passamos a ter a aveia. E a parcela que anteriormente, no primeiro ano, estava em pousio, passa a ter a cultura do trigo. Portanto, 2 técnicas utilizadas muito com o objetivo de o solo ficar em descanso, no caso do pousio, e a rotação de culturas com o objetivo de as culturas não têm a mesma exigência de nutrientes do solo, então faz-se esta rotação de culturas para não se esgotarem os terrenos, os solos.